Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões, beleza? A varinha das varinhas, conhecida como a varinha mais poderosa do mundo, tem a sua história marcada por uma trajetória bastante sangrenta. Segundo a lenda, a varinha foi um presente da própria morte. A data do seu surgimento é incerta, mas eu acredito que seja por volta de 1235 a 1240. Isso é claro, baseado nas informações contidas no túmulo de Ignotus Peverell. Ele nasceu em 1214 e morreu em 1292. O Ignotus é o mais novo dos irmãos, então pra ter ideia mais ou menos aí de quando a varinha surgiu, eu me baseei na data de nascimento dele, e como no conto diz que ele era o mais novo dos irmãos, eu imaginei que ele tivesse uns 18, 19 anos aí, um pouco mais ou um pouco nessa faixa. Você já conhece a lenda, né? 3 irmãos que viajavam por uma estrada tortuosa ao anoitecer, eles chegam em um rio que era fundo demais para atravessar a nado e grande demais para ser contornado. Então eles conjuram uma ponte e quando vão atravessar essa ponte, são impedidos pela figura da morte, que estava brava porque ela foi enganada, já que o certo seriam eles nadarem e se afogarem no rio. Mas a morte, sendo bem ligeira, ela vai lá e dá um presente, oferece um presente para cada um dos irmãos. E o irmão mais velho, o Antíoco, que era um cara muito combativo, um cara muito vingativo, decidiu pedir uma varinha muito poderosa, a mais poderosa do mundo, uma varinha digna de quem já havia enganado a morte. Beleza, a partir daqui a gente precisa dividir o que é real dentro da medida do possível e o que é lenda. Uma pequena porcentagem de bruxos que se achavam mais inteligentes do que a maioria das pessoas imaginavam que Beedle, o bardo, havia deixado uma espécie de mensagem a ser decifrada no conto dos 3 irmãos. E então, depois da mensagem decifrada, eles encontrariam os 3 objetos de grande poder deixados pela morte e se tornariam então o Senhor da Morte. O fato é que os irmãos Peverell realmente existiram. Já a história, ela não foi bem assim. A morte não apareceu e deu nada para eles. O Beedle, que escreveu os contos de Beedle o Bardo, muito provavelmente se inspirou na história de vida dos irmãos Peverell e escreveu o conto na intenção de passar uma única mensagem: a morte é inevitável. Ponto. Não tem mais nenhuma mensagem nesse conto além de a morte ser inevitável. Claro que tem outras mensagens como a humildade e tal, mas enfim, o ponto principal é: a morte é inevitável. Tá, mas então de onde vieram os objetos? Eu já falei sobre isso aqui no Caldeirão. Segundo o próprio Dumbledore, os objetos foram feitos, muito provavelmente, pelos próprios Peverell. Eles eram bruxos muito talentosos, muito poderosos e que focaram os seus talentos e suas pesquisas e seus trabalhos naquilo que era conveniente a eles. O irmão mais velho, como era combativo, quis fazer uma varinha extremamente poderosa, uma varinha invencível. O irmão do meio, que estava desesperado lá, tentando ter de volta a mulher amada que faleceu muito nova, mergulhou na tarefa de tentar trazê-la de volta dos mortos, mas como a gente sabe, isso é impossível. E o terceiro irmão, que era o mais humilde, mais sábio, ele tinha a capa de invisibilidade, que provavelmente ele que criou também, e ele sabia que levar a vida na dele era melhor do que ficar caçando encrenca ou tentando reverter coisas naturais da vida, como a morte. O Beedle só usou a história dos Peverell para ilustrar a história dele, para contar que a morte é inevitável. Pensando nisso, meus bruxos, surge a teoria: e se a varinha das varinhas for falsa? Tá se perguntando como isso é possível? Primeiro, eu não tô falando da varinha do Antíoco, que ele fez lá, a varinha que realmente ele fez, que era fortona, a varinha incrível. Eu não tô falando que essa varinha é falsa. Não, vocês vão entender. Depois do Antíoco matar um bruxo lá só por vingança e se gabar que ele tinha a varinha mais poderosa, que a varinha dele era invencível, ele foi dormir bêbado em uma estalagem e teve sua garganta cortada. E aí, um bruxo que ouviu lá ele se gabando foi e roubou a varinha. Depois disso, não se tem mais registro da tal varinha poderosa. Passam-se alguns anos e o boato de que um bruxo tinha uma varinha extremamente poderosa surge novamente. O bruxo em questão se chamava Emérico o Maligno, e enquanto ele tinha posse da varinha mais poderosa, da tal varinha poderosa, ele tocou terror no sul da Inglaterra, mas isso não durou muito tempo, porque ele logo foi derrotado por um bruxo chamado Egberto o Notável.
O Egberto Notável não derrotou somente o Emérico, ele explodiu o cara, vocês não têm noção, ele estraçalhou o cara. Mais uma vez, os rastros da tal varinha poderosa desaparecem do mundo. Isso porque ninguém sabe o que aconteceu com o Egberto. Mas acredita-se que ele tenha morrido jovem, já que ele era um duelista, e os duelistas na Idade Média não viviam muito, né? Eles não morriam de velhice não, porque era tudo permitido. Só um século mais tarde surgem novos boatos de uma varinha extremamente poderosa, dessa vez em posse de um bruxo chamado Godelot. O Godelot chegou a escrever até um livro, Magia Muito Maligna, onde ele contava a sua trajetória com a sua varinha extremamente poderosa, que servia como uma espécie de um guia para ele, que ela era grande responsável por seus grandes feitos, colocando todo o crédito dos seus talentos na varinha. O Godelot acabou sendo morto pelo próprio filho, que morria de inveja dessa varinha super poderosa, a mais poderosa do mundo, e trancou seu próprio pai na adega da casa deles, lá onde ele escrevia o seu livro, e deixou o cara morrendo de fome. O Heward, que era o filho do Godelot, pegou a varinha depois do pai ter morrido lá, e mais uma vez os registros dela desaparecem, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Só depois de muito tempo, lá no século XVIII, que aparecem novos boatos de uma varinha extremamente poderosa, dessa vez em poder de um bruxo chamado Barnabas Deverell. O Barnabas também era um bruxo extremamente temperamental, o cara ele era... ninguém podia tirar ele muito do sério, que ele tocava o terror. Só que também isso não durou muito, porque o Barnabas foi derrotado por um bruxo chamado Loxias. E o Loxias, meus bruxos, ele era um cara que ele matava qualquer pessoa que tirava ele do sério, ou qualquer pessoa que ele... não ia com a cara, ele matava. Ainda mais em posse da varinha tão poderosa que ele tinha agora. E é aqui que a história começa a ficar interessante e é aqui que a teoria começa a se formar. Não se sabe quem derrotou o Loxias, mas ele foi derrotado. Existem boatos que a própria mãe o derrotou, ela mesma contou que matou o filho. Mas alguns pesquisadores acreditam que o Loxias foi derrotado, na verdade, por outros dois bruxos. Um dos dois, no caso, não os dois. Ou por Arcos ou por Lívios. E no registro de posse da varinha das varinhas, né, que nas pesquisas dos grandes estudiosos, dos grandes caçadores das relíquias, tem lá que os donos são ou Arcos ou Lívios. É acreditado a posse a eles dois. Então as pessoas não sabem se foi um ou outro. E é aqui, como eu disse, que a teoria começa. Nós chegamos ao ponto em que 3 pessoas diferentes podem ter ficado com a varinha: a mãe do Loxias, o Arcos ou o Lívios. Depois daqui, os registros somem novamente e só no século XX é que surge um grande rumor de que um artesão de varinhas tinha a varinha mais poderosa do mundo. E eu tô falando de Mikhail Gregorovich. E é a partir daqui que a teoria sugere de que a varinha das varinhas que nós conhecemos a partir de Gregorovich é falsa. Segundo a teoria, no conto original dos 3 irmãos, né, no idioma original, tem ali o trecho de que a morte pega simplesmente um galho de uma árvore velha que estava à margem do rio. Se você pegar a sua versão aí traduzida da língua portuguesa, vai ter lá sabugueiro, mas no conto original, no idioma original, não tem isso de sabugueiro. O que tem escrito é Elder Tree, que é alguma coisa como árvore velha ou árvore anciã. A informação de que a madeira da varinha mais poderosa do mundo era sabugueiro surgiu a partir do ponto em que ela esteve nas mãos de Gregorovich. O Gregorovich era de fato um grande estudioso de varinhas. Ele poderia muito bem ter estudado a varinha e decidido que, poxa, isso daqui é um sabugueiro, a madeira é de sabugueiro, e ter reconhecido lá como o Olivaras faz, reconhecendo a varinha só de pegar e ouvir e tal. Mas, como eu disse, o Gregorovich era um grande estudioso do ramo das varinhas, e segundo o Olivaras, é muito difícil um artesão que realmente é um estudioso do ramo das varinhas. Na maioria das vezes o artesão só vai lá, faz a combinação e tranquilo. Outros são grandes estudiosos, mas é muito difícil. O Olivaras é um e o Gregorovich é outro, por isso que eles são tão famosos. Sendo assim, tendo anos de estudos e pesquisas, o Gregorovich poderia encontrar a combinação de varinhas poderosas e temperamentais. Ele então descobre uma forte combinação do sabugueiro com o pelo da cauda de um testralho e fabrica uma varinha extremamente poderosa. Imagina só o quão positivo seria para os negócios de um artesão de varinhas se o mundo soubesse que ele tinha a varinha mais poderosa, uma varinha que vem de lendas muito antigas e que tem uma trajetória gigantesca
gigantesca de bruxos se matando pra tentar tê-la, e aí ele pega e fala, poxa, eu tenho essa varinha e talvez eu consiga replicar os poderes dela. Pronto, cara. Bombou de venda. Então o Gregorovitch vai lá, se aproveita dessa história confusa da varinha das varinhas, do último paradeiro da varinha, que não se sabe se foi a mãe do Loxias, não se sabe se foi Arcos ou Livius que ficou com ela realmente, e aí ele fala, pô, vou usar isso pro meu negócio. E uma coisa muito importante para essa teoria é que nos comentários de Alvo Dumbledore, lá no seu livro, se você tiver aí na tua casa, não sei se não tem, dá uma pesquisada, vê se você consegue achar, tem um comentário do Dumbledore que ele fala que na história da varinha, nunca nenhuma mulher se pronunciou ter a varinha. Nunca nenhuma mulher falou, olha, eu tenho a varinha mais poderosa do mundo. E aí ele fala que não ia comentar mais nada sobre isso. Cara, aí se na verdade quem ficou com a varinha foi a mãe do Loxias, ela matou o próprio filho pra pôr fim nessa história de varinha, e aí ela ficou com essa varinha e ficou na dela. É uma possibilidade. Outro ponto interessante da teoria é que na varinha das varinhas tem umas runas. Você já reparou isso? Essas runas, elas representam o ciclo da vida, morte e renascimento. São as runas Algis e Ir. Eu não sei se eu pronunciei certo os nomes, mas são essas duas. Faz bastante sentido você confeccionar uma varinha dada pela morte com runas que representam a morte, né? E as runas, elas são muito influentes no mundo da magia. Elas realmente têm uma influência para feitiços e artefatos mágicos. Então talvez essas runas até deixaram a varinha mais poderosa, até deixaram essa combinação do Gregorovitch mais poderosa, segundo a teoria. E eu sei que você tá pensando aí agora, mas Caco, como assim, cara? E o Grindelwald, ele roubou a varinha depois? Por que o Gregorovitch não falou nada? Cara, sinceramente, o Gregorovitch já tinha ficado um tempo com a varinha, já tinha vendido um monte, já tinha alavancado suas vendas, porque as vendas dele foram alavancadas, isso é confirmado. Você acha que ele ia se prejudicar, que ele ia prejudicar o próprio negócio, desmentindo a história, falando que aquela não era a varinha? E o Grindelwald fazia questão de mostrar que ele tinha a varinha, né? Você acha que o Gregorovitch ia falar, não, essa daí não é a varinha? Uma que o Grindelwald acho que matava ele. Duas que entra esse ponto de ser ruim pros negócios, ele admitir uma mentira. Imagina, ele falar, pô, sou uma farsa. Então, resumão de toda a ópera, segundo a teoria, a varinha das varinhas que nós temos contato após Gregorovitch deve ser falsa, pode ser uma criação, uma varinha extremamente poderosa do Gregorovitch, mas não é a varinha criada pelo Antíoco lá por volta de 1235. E aí, meu bruxo? Faz sentido pra você? Essa teoria quem criou foi o meu amigo Iago, que é o dono da loja Ocus Pocus, e ele faz varinhas, ele manja muito de varinha. Cara, sério, vai lá no Instagram e vê as varinhas que eles fazem, e ele só faz varinha, tipo, única. Ele vai fazer a tua varinha com você respondendo um questionário, e essa varinha vai ser só sua, e é incrível, é muito da hora. Então ele pesquisa muito sobre varinhas e tal, e ele acabou criando essa teoria aí, e falou, Caco, o que você acha? E aí eu falei, cara, eu preciso fazer um vídeo disso, é muito maneiro, e tipo, faz um pouco de sentido. Ainda tem uns contrapontos que eu acho assim, mas cara, é uma teoria legal. Então um grande abraço, meu amigo Iago, um grandíssimo fã de Harry Potter, o cara é incrível. Então o vídeo vai ficando por aqui, a Mel tá latindo lá na sala igual uma doida, eu vou finalizar aqui. Se você gostou, não esquece o like, se você não era inscrito no Caldeirão Furado, deixa de ser trouxa e se inscreva, vai ajudar muito, ajuda de verdade. Nós estamos chegando quase aí nos 750 mil inscritos, falta pouco, vamos chegar, vamos bater essa meta aí, eu conto com a ajuda de vocês, beleza? A gente se vê num próximo vídeo aqui do Caldeirão Furado e até lá, mal feito.